Alô você, estamos aqui para a nossa meditação diária. Eu quero meditar com você num versículo, da palavra de Deus, que nós poderíamos tomá-lo como promessa de Deus para a nossa vida. Está lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 18. O texto diz assim: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Esse texto é muito importante porque ele nos ensina sobre a importância da diferença. Nós vivemos numa sociedade que defende um estilo de vida, aquele chamado o politicamente correto, onde a gente tenta anular todo tipo de diferença. Principalmente no contexto moral, nós estamos vivendo uma espécie de relativismo. Cada um tem o seu certo e errado, e cada um com seus problemas, e todo mundo está certo, ninguém está errado. Mas esse texto é muito importante porque a palavra de Deus nos ensina sobre a importância da diferença. E ele está aqui comparando pessoas. Ele está fazendo diferença entre pessoas. Veja, primeiro, a diferença ela é importante porque ela revela identidade. Veja no texto, claramente. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Então aqui há uma diferença clara, distinta. E essa diferença revela a identidade. Por que que o cristão ele é diferente de um não cristão? Por que que aquele que teme a Deus ele é diferente daquele que não teme a Deus? Se você for lá para Levítico, capítulo 20, versículo 26, Deus diz assim para o seu povo: ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo. E separei-vos dos povos para serdes meus. Então, o cristão, ele é diferente do não cristão, porque ele foi separado por Deus para ser de Deus. E o fato dele ser de Deus significa que ele é filho de Deus, e isso revela a sua identidade. Mas, em segundo lugar, a importância é diferente, não somente porque revela identidade, mas a diferença ela é importante para determinar a influência. Iguais não se influenciam, somente os diferentes podem influenciar. E a Bíblia, o próprio Jesus, ele diz que o cristão, ele é o sal da terra e a luz do mundo. O sal simboliza pureza, o sal simboliza preservação, o sal simboliza sabor. Então nós estamos no mundo para fazer a diferença. E fazer a diferença no mundo é influenciar o mundo positivamente. Quando Jesus diz que que os seus discípulos são a luz do mundo, a luz serve para dar visibilidade, para dar direção. A luz significa vida. Então, é muito importante que nós entendamos isso. Que há uma diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Há uma diferença entre o justo e o ímpio. Há uma diferença entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Há uma diferença entre a igreja e o mundo. A diferença, ela precisa ser enfatizada porque ela é de extrema importância. Eu quero encerrar chamando a sua atenção para o fato de que a diferença, ela produz atração. Atração.
É tão interessante porque João, capítulo 12, versículo 32, Jesus Cristo disse que quando ele fosse crucificado, quando ele fosse levantado da terra, ele atrairia a muitos. E uma das marcas do verdadeiro cristianismo, do verdadeiro discípulo de Jesus, é que pelo fato dele estar no mundo e ser diferente do mundo, ele atrai. Ele atrai. Alguém já disse, abre aspas, ele disse, para mim, uma das grandes atrações do cristianismo é o seu total absurdo. Então, a grande atração do Evangelho é a cruz. O Evangelho da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para aquele que é salvo, é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus. Eu quero encerrar dizendo, que de acordo com Mateus capítulo 5, versículos de 1 a 11, quando Jesus fala lá do caráter cristão, ele diz para mim e para você que ser diferente é o segredo da felicidade. Ele diz lá, bem-aventurado aquele que é diferente. Então, que você possa refletir durante o dia de hoje sobre a importância de ser diferente. E isso vai nos consolar, nos animar, nos encorajar para uma vida de maior santidade, de comunhão com Deus. Deus abençoe sua vida. Um bom dia para você.